Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando a todos, estimando que tenhamos todos um profícuo dia de trabalho. Conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Dando aqui uma boas-vindas especial ao Dr. Tony. Seja muito bem-vindo nesta casa. Aprovada a ata da sessão anterior. Adiado para a sessão do dia 15 de março, terça-feira, a pedido do terceiro vogal, desembargador Luiz Ferreira é o relator, e o terceiro vogal, doutor Paulo Sodré, pediu vista dos autos. Portanto, fica adiado para a sessão anunciada. Anunciado adiamento também para a próxima sessão do processo 2.5 e 2.6, também da relatoria do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva. Adiada para a próxima sessão, por determinação do relator, Dr. Rodrigo Curvo, processo 2.7 e 2.8 da pauta. Adiada face à ausência justificada do relator, eminente Dr. Lídio Modesto da Silva, processo 2.17 e 2.18 da pauta. A pedido do relator também adiado 2.9, processo 108, 958. Chama julgamento processo 2.2, processo 87045, agravo regimental, prestação de contas de candidato cargo deputado federal, agravante Túlio Aurélio Campos Fontes. O relator é o Dr. Paulo Sodré, que tem a palavra. Senhora Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Túlio Aurélio Campos Fontes contra a decisão monocrática deste relator, que indeferiu a juntada e análise da documentação ofertada por meio de petições diversas e acrescento aqui, após esse relator ter ofertado seu voto na sessão plenária. Transcrevo na íntegra a decisão ora gravada. Trata-se de prestação de contas do candidato Túlio Aurélio Campos Fontes, referente aos recursos arrecadados e dispendidos nas eleições de 2014, nas quais concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSB. Iniciado o julgamento e após voto desse relator pela desaprovação das contas, a ilustre desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vogal, na sessão realizada em 1º de outubro de 2015, pediu vista dos autos para se manifestar. Posteriormente, Túlio Aurélio Campos Fontes fez juntar aos autos nova documentação pedindo a sua apreciação. Em decorrência desse fato, a primeira vogal devolveu-me os autos para que, na condição de relator, analisasse a admissibilidade de tais documentos. As folhas 957 encaminham os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifestasse sobre o pedido de Túlio Aurélio Campos Fontes. Manifestação ministerial, as folhas 970 e 973. Em síntese, após mencionar doutrina e jurisprudência desfavorável ao pleito do requerente, o órgão ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Breve relato de sido. A manifestação ministerial em sentido contrário ao pedido do requerente está calcada em inconsistentes argumentos corroborada por doutrina e jurisprudência, o qual coleciona parcialmente. Entre aspas, não se trata de cercear a defesa do requerente, mas de respeitar os prazos e normas que foram estabelecidos juntamente para que fossem regularmente cumpridas. No caso dos autos, o candidato teve, no mínimo, 2 oportunidades para produzir provas de suas alegações, e mesmo assim, somente o fez convenientemente quando já iniciado o julgamento das contas e, o que é pior,
após a apuração de voto que lhe era desfavorável. Ora, a Justiça Eleitoral não pode ser complacente com esse tipo de prática por parte dos candidatos que, no intuito de aprovarem suas contas, atravessam peças a todo e qualquer momento no processo, causando embaraço e tumultuando essa especializada, notadamente ao órgão técnico que se torna refém da conveniência do candidato, porquanto a CCIA acaba por ter que reanalisar a prestação de contas toda vez que novos documentos ou explicações aportam os autos. Essa foi a manifestação ministerial. Na pior das hipóteses, poder-se-ia argumentar que ajuntar documentos fora do prazo somente pode ocorrer quando houver justa causa ou nas hipóteses previstas no artigo 397 do CPC, o que não é o caso dos autos, pois o próprio candidato confessa que os já citados documentos não foram apresentados no tempo devido por negligência e imperícia do seu contador e de seus patronos, os quais não teriam se dado ao trabalho de providenciar, bem como conferir a documentação necessária à instrução da tese da defesa. Ainda era a manifestação ministerial. Decidi na época. Com efeito, em regra, não se admite, após a apuração do voto do relator, a juntada de mais documentos aos autos. A exceção consiste na descoberta, pela parte da existência de documento novo. E aqui eu transcrevo, e não vou ler, o conceito de documento novo dito pelo artigo 397 do CPC. Prosseguindo. Como bem ressaltado pelo órgão ministerial, os documentos juntados aos autos, às folhas dos autos, não são documentos novos, eis que o requerente deles já tinham conhecimento e confessadamente são os autos por falha dele. Da mesma forma, correta a assertiva ministerial ao afirmar que o parágrafo 6º do artigo 37 da Lei 9.096 atribuiu às prestações de contas a natureza jurisdicional, logo, sujeita à preclusão temporal. Não se tratando de documento novo, inadmissível a juntada de documento de forma extemporânea, principalmente após o voto do relator. Sendo a prestação de contas de natureza jurisdicional, os atos praticados no processo estão vinculados e adstritos à preclusão, sob pena de se postergar indevidamente a instrução processual. Aí, na época, eu trouxe entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral pela improcedência da juntada, na fase recursal. Por esse fundamento, o pedido deve ser rejeitado. Indefiro, pois, a pretensão deduzida na petição de folhas. Esse foi o teor da decisão. O agravante, ao pretender a reconsideração da decisão supra, sustenta em síntese que a decisão agravada, ao não considerar os documentos juntados após o voto do relator, por não se tratar de documentos novos, conforme o artigo 397 CPC, e determinar seu desentranhamento os autos, divergiu da jurisprudência do TSE e do próprio TRE-MT, que tem admitido juntada de documentação até mesmo com recurso, quando demonstrada a boa-fé do candidato e a sua relação com dados previamente formados da prestação de contas, como no caso dos autos. Aduz ainda que o voto do relator pela desaprovação das contas de campanha se fundou na não comprovação inicial da origem das doações estimadas em dinheiro, no valor total de R$ 87 mil, referente aos recibos de finais 51, 55, 82 e 83, valor esse equivalente a 12,71% do total gasto na campanha. Destaca ainda que os documentos juntados após o voto do relator comprovam de maneira absoluta e integral a origem dessas doações e negar sua consideração seria privilegiar o formalismo processual em detrimento da verdade real. Por fim, invocando por analogia a aplicação do artigo 37, parágrafo 11 da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, requer o provimento de recurso com a reforma da decisão e manutenção e análise dos documentos juntados aos autos pelo agravante, posteriormente ao voto do relator. É o relatório. Que agrava, se eles podem prosseguir. Voto. Dispõe o artigo 49 da resolução, TSE 23406/2014. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente o poder de alegação e informações adicionais, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou para o sanamento das falhas. As diligências mencionadas no caput deverão ser cumpridas no prazo de 72 horas a contar da intimação que deverá ser especificamente dirigida. Esse é o substrato legal. Nesse sentido, o agravante foi devidamente intimado pelo edital, publicado no Diário Eletrônico Eleitoral,
para que no prazo de 72 horas se manifestasse em relação às irregularidades apontadas no relatório preliminar. Dentre as irregularidades constavam no item 1.2. O prestador de contas não apresentou os documentos fiscais referentes às doações mencionadas no demonstrativo de receita estimáveis em dinheiro. Em 4 de dezembro de 2014, o agravante protocolizou petição apresentando justificativas e documentos, dentre eles os recibos 51, 55, 82 e 83. Contudo, após a análise da documentação, o órgão técnico, no seu relatório conclusivo, manifestou-se pela manutenção da irregularidade por entender que os documentos apresentados foram insuficientes para sanar a irregularidade. Em nova manifestação, em 11 de março de 2015, decorrente do despacho de folha 706 para que se pronunciasse sobre o parecer ministerial e apresentasse documentos e esclarecimentos que se fizessem necessários, o agravante aduziu que se manifestaria, entre aspas, primeiramente, sobre os apontamentos remanescentes do parecer técnico conclusivo, para depois passar aos questionamentos adicionais formulados pelo representante ministerial. A respeito dos apontamentos antes mencionados, isto é, constante do parecer conclusivo da CCIA, o agravante declarou que, todavia, com a devida vênia, as folhas 580 e 696 constam todos os documentos que foram solicitados no relatório de diligências, inclusive todos os documentos fiscais referentes às doações mencionadas no demonstrativo de receitas em dinheiro. Incluído o processo na pauta de julgamento do dia 24 de setembro de 2015, foi requerido pelo agravante o adiamento do julgamento do feito para a sessão subsequente, a fim de permitir que seu patrono se fizesse presente para efetuar a sustentação oral, pedido esse prontamente deferido por esse relator. Por ocasião da publicação da pauta, seja para a sessão do dia 24, seja para a sessão do dia 1º de outubro de 2015, o agravante teve a oportunidade para fazer juntada os documentos fiscais requeridos pela unidade técnica, mas também não o fez. Incluído na pauta do dia 1º de outubro de 2015, o feito foi a julgamento, portanto, quase 7 meses depois da última manifestação do agravante, tempo esse suficiente para que providenciasse os documentos fiscais de que tratavam os citados recibos 51, 55, 82 e 83. Ao proferir o voto pela desaprovação das contas em relação a esse item 1.2, fiz constar o que segue. No caso, os recibos 51, 55 e 82 referem-se a doações estimáveis em dinheiro, sendo os dois primeiros relativos à doação de combustíveis. Deixo de ler aqui porque é apenas análise do próprio mérito do pedido, só negritei a referência que fiz aos pedidos. Peço vênia para não ler a decisão, porque essa não é o fundamento. Ressai dos autos que o agravante, quando 1. Apresentou esclarecimento do relatório preliminar, ou quando 2. Esclareceu pontos levantados no parecer ministerial, bem como, ao se, na terceira fase, manifestar sobre o relatório conclusivo, ou mesmo depois, mas antes do julgamento e ainda antes que esse relator tivesse proferido seu voto, poderia ter apresentado os documentos em um comento, mas não o fez. Somente após o início do julgamento, em 1º de outubro de 2015, quando esse relator já havia proferido seu voto, como pedido de vista da excelentíssima desembargadora Maria Aparecida de Ribeiro, o agravante juntou aos autos documentos supostamente mencionados nos supracitados recibos 51, 55, 82 e 83 em várias petições. Eu digo supostamente porque eu não analisei o teor desses documentos, demonstrando cabalmente que não se tratavam de documentos novos, eis que o agravante deles já tinha conhecimento e confessadamente só não o juntou aos autos por falha imputada à sua equipe, que, em última análise, é a sua própria falha, que está quem, mas é que, em sua última análise, é a sua própria falha. Agora, em sede de agravo regimental, aduz que colaciona documentos que acreditava já estarem nos autos, e que, se não estavam isso, decorre exclusivamente da falha do contador. Ora, é dever do prestador, no caso agravante, a devida instrução das contas, devendo responder por eventual omissão sua ou da sua equipe. A Justiça Eleitoral, mais especificamente esse regional, tem sido bastante flexível com os feitos relativos à prestação de contas, autorizando dilação de prazo para a providência dos candidatos e partidos, no intuito de solucionar irregularidades apontadas,
adiante esse julgamento a pedido das partes para novas providências. Enfim, não tem agido com extremo rigor, mas oportunizado a defesa de forma mais ampla possível. Porém, não pode ser complacente com esse tipo de prática por parte dos candidatos que, entre aspas, atravessam peças a todo e qualquer momento no processo, causando embaraço e tumultuando essa especializada, como destacou o órgão ministerial em seu parecer já lido no relatório. Mesmo porque a prestação de contas foi atribuída o caráter jurisdicional com a edição da Lei 12.034 de 2009, que impõe comportamento compatível com os regulamentos de regência. Ademais, a juntada de documentos com recurso só é admissível quando constatada a falha na prestação de contas sobre a qual não tinha sido oportunizado o saneamento pelo prestador. No caso em tela, a juntada pleiteada vai além, pois é requerida após o início do julgamento e após o relator ter expresso o seu voto. Por outro lado, abrir precedentes desses gêneros significaria tratar desigualmente os iguais, os candidatos, exigindo-se para uns a observância dos prazos processuais e promovendo-se para outros a elasticidade, sem esquecer que, ao se admitir essa prática, estaremos indo de encontro ao princípio da razoável duração do processo, com esteio constitucional, pois, cristalizada essa prática e iniciado o julgamento, bastaria o interessado juntar novos documentos para a procrastinação do feito. Em relação a essa matéria, juntada extemporânea de documentos, esta Corte, por um determinado período, decidiu pela possibilidade juntada de documentos, inclusive em face recursal, exemplo do julgado abaixo, da Lavra do então ilustre membro José Luiz Blazac. Contudo, esse posicionamento foi alterado conforme se constata dos arestos ora colacionados, que peço venha para não ler, lendo apenas a parte negritada, não se admite um processo de prestação de contas a juntada de novos documentos com os embargos de declaração quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha. Aqui, voto do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva. Juntada aos autos antes de deploração da sentença, desentramento, nova apresentação em sede, recursal, possibilidade, desde que a parte negritada, desde que esta os faça juntar aos autos até o momento anterior à apuração da sentença, que da Lavra da desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas. E, por fim, inadmite-se a juntar documentos em sede recursal diante do caráter jurisdicional atribuído à prestação de contas, especialmente quando oportunizado ao candidato a possibilidade de proceder referido juntada ainda na instância de primeiro grau, também do membro José Luiz Blazac. Dessarte, não tendo havido qualquer violação devido ao processo legal, por seus corolários da ampla defesa do contraditório, mas inércia do agravante em sanar impropriedades de que teve ciência inequívoca, nega-se o conhecimento da documentação extemporaneamente apresentada. Com efeito, como destaquei na decisão ora objulgada, em regra, não se admite após a ploração do voto do relator a juntada de mais documentos aos autos. A exceção consiste na descoberta pela parte da existência de documento novo, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Civil, que não se enquadra no caso em pauta. Não se tratando de documento novo, inadmissível a juntar documento de forma extemporânea, principalmente após o voto do relator. Sendo a prestação de contas de natureza jurisdicional, os atos praticados no processo estão vinculados e adstritos à preclusão, sob pena de se postergar indevidamente a instrução processual. Em relação, e aqui é o ponto novo do questionamento da parte, em relação à invocação do agravante para o fim de se aplicar por analogia à disposição contida no parágrafo 11º do artigo 37 da Lei 9.995, com a redação dada pelo artigo 3º da Lei 13.165 de 2015, tenho que não merece prosperar. No referido dispositivo consta que os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitado em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. Registro que o Colégio Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a Resolução 23.464 de 2015, com o fim de regulamentar a Lei 13.165 de 2015, estabeleceu uma importante ressalva a essa possibilidade. Dispõe o artigo 35 da mencionada resolução, parágrafo 8º. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral
ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitado em julgado a decisão que julgar a prestação de conta. Nesse ponto, eu chamo a atenção que o parágrafo 8º nada mais fez que repetir o inteiro teor do parágrafo 11 do artigo 37 da Lei 9.096/95. A novidade está no parágrafo 9º da resolução. O direito garantido no parágrafo 8º não se aplica da hipótese de não atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que implica preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado. Como se vê, o TSE restringiu as hipóteses de juntada de documento previsto no parágrafo 11º do artigo 37. Embora possa parecer uma restrição não contida na própria lei, tal restrição tem por fundamento dois princípios. O primeiro, a natureza jurisdicional da prestação de contas. O segundo, a razoável duração do processo. Ora, se o artigo 37, parágrafo 6º, estipula que as prestações de contas partidárias têm natureza jurisdicional, isso implica em dizer que às prestações se aplicam os prazos e regras processuais, e entre eles o Instituto da Preclusão. Portanto, ainda que o parágrafo 11º do mesmo artigo 37 diga que a qualquer tempo possam ser juntados documentos pelos partidos e, por analogia, defendido pelos candidatos, é preciso que se tenha uma moderação dessa possibilidade, sob pena de se retirar a natureza jurisdicional da prestação de contas. Por outro lado, tendo a prestação de contas essa natureza, a ela se aplica o princípio constitucional contido no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, que é da razoável duração do processo. Permitir que a qualquer tempo, em qualquer instância, antes do trânsito em julgado, possam ser juntados novos documentos, é contrariar explicitamente o comando constitucional em comento, prolongando indevidamente o trâmite dos processos até que ocorra a prescrição nos termos do parágrafo 3º do já mencionado artigo 37 da Lei 9.096. Bastaria para isso que o órgão partidário, a cada decisão judicial de primeiro ou segundo grau, ou mesmo estando o processo no próprio TSE, juntasse, entre aspas, novos documentos para que se reabrisse a instrução processual com a sempre possibilidade de retorno do processo à instância inferior para se evitar a supressão de instância. Eis, no meu sentir, a correta moderação da aplicação do parágrafo 11 do artigo 37 da Lei 9.096/95, efetuado pelo TSE. Ademais, não se pode perder de vista que a analogia não é forma de interpretação, mas sim forma de integração da lacuna da lei, se existente. Se a nova lei dispor sobre a possibilidade de juntada de documentos até o trânsito em julgado somente em relação às prestações de contas de partidos políticos, não foi por descuido, mas sim por privilegiar, de maneira certa ou errada, a estrutura partidária e seus dirigentes. A propósito, não é de hoje que o legislador tem adotado os critérios diferenciados na análise e prestação de contas dos candidatos e dos partidos políticos. Observe que, em relação aos partidos políticos, mesmo após o trânsito em julgado, há previsão legal para que as contas passem por um processo de revisão do valor da condenação imposta aos partidos políticos, ao passo que essa possibilidade não é prevista às contas dos candidatos. Há aquela distinção entre as prestações de contas de candidato e do partido, soma-se mais essa, qual seja a esdrúxula possibilidade de se juntar documentos até o trânsito em julgado das contas. Ou seja, onde o legislador não fez a distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob o palio da aplicação da analogia, pois lacuna alguma há para ser preenchida. Posto isso, conheço e nego o provimento à agravédio mental interposto por Túlio Aurélio Campos Fonte, mantendo intacta a decisão à hora gravada. É como voto, senhora presidente. Senhor presidente, senhor digno relator, essa decisão de Vossa Excelência é uma decisão já majoritária que parece-me já bastante consolidada, né? Eu até pedi aqui à assessoria, né, que verificasse, não sei se alguém aqui tem conhecimento de uma alteração do TSE, não nesse tipo de ação, mas que possibilitando juntada posterior. Até me chamou a atenção porque eu fui o canal que trouxe a este plenário para que nós pudéssemos modular esse. Um admitia, outro não admitia, a assessoria está tentando,
mas apenas fica como sugestão para que, se cada um encontrar isso, que possa nos auxiliar, trazendo... Como vota, doutor? Senhora presidente, na verdade, o único fato novo nessa questão é que ele pede, por analogia, a aplicação da lei nova que permite ao partido político, né? Então, por isso que eu quis dar o destaque, que se essa corte entender que deve ser aplicado por analogia, embora isso não seja o meu entendimento. Só esse esclarecimento. Mas não, houve alguma coisa que eu estava assistindo ao vivo, mas já peguei o meio do caminho andando, e havia qualquer coisa neste sentido, que era uma via de encontro ao que nós vínhamos. Decidido por aqui. isso eu peço, se alguém tiver... Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Eu vou pedir vista para fazer esse exame, senhora. Doutor José Antônio Bezerra. Com o relator. Achado? Achou? Então não estava surda, não. Eu ouvi mesmo. Doutor Flávio Bertin. Eu vou aguardar o pedido de vista, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Também aguardo, senhor presidente. Então, tribunal, por maioria, aguardando por hora, né? Maioria por hora, aguardando o pedido de vista do segundo vogal, e espera o pedido de vista, quarto e quinto vogal. Os demais acompanham o relator. Adiado a pedido do nobre relator, doutor Ricardo Almeida, é o número 2.3 e 2.15 da pauta. E o primeiro, 2.3, é recorrente Partido da República, e 2.15, recorrente Adolfo Graça de Oliveira. Processo 108.436, embargos de declaração, prestação de contas, embargante Janaína Lima dos Santos. Parecer pelo desprovimento dos embargos. Eu já antecipo a colheita do voto oral. Eu mantenho parecer. Mantido. Desembargador Luiz Ferreira com a palavra. A Janaína deduziu esse embargo sustentando que, aspas, ele tem o objetivo da manifestação expressa sobre o artigo 5º, inciso 2 e 55 da Constituição Federal, na medida em que um dos pressupostos recursais do recurso eleitoral é o pré-questionamento. Fecha aspas. A sequência severa que este pretório violou os princípios da legalidade, contraditório da ampla defesa, eis que, a ensejo de protegê-la, em verdade, maculou sua imagem para futuras candidaturas. O derradeiro, a embargante postula o recebimento e acolhimento dos vertentes embargos, a fim de ser sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a aplicação ou não dos dispositivos constitucionais retrocitados. Estado a se manifestar, a Procuradoria Eleitoral opinou pelo desprovimento desses declaratórios, destacando que os fundamentos jurídicos que lastrearam o acordo não estão a contento da embargante. Se o acordo, se o acordo não estiver a contento, que ela busque as vias de acesso à Corte Superior, fazendo uso dos meios recursais adequados. É o resumo do relatório. Na verdade, ela se insurgiu porque, quando nós julgamos aqui as contas delas aprovadas com ressalva, eu fazendo coro ao que vem sendo defendido pela desembargadora Maria Helena, eu disse que ela era daquelas candidatas que foram regimentadas e depois que perderam a eleição, ficaram jogadas no meio do caminho. E eu lancei aqui, à guisa dialética, uma frase que ela não gostou, que, segundo ela, se nós mantivermos essa frase, ela estaria maculada para as futuras eleições. O que eu disse aqui, então?
A questão posta em debate, o fato desse sodalístico, será que a candidata se habilitou a concorrer ao pleito com escopo exclusivo de atingir a cota partidária para a participação feminina nas eleições? Essa é a frase que ela dá por objurgada. E não apresentou qualquer relevância, digo eu, ao desfeito do feito em apreciação até... Isso é de embargos? É. Mas esse é motivo de embargos, é? É. Não gostar do termo Da expressão? Observa-se, pois, sem maiores esforços, que o acordo reprochado apontou de maneira clara e sofismável os motivos pelos quais aprovou as contas de campanha, não se verificando de start qualquer omissão. Então, eu estou negando o provimento, porque não tem omissão nenhuma. Foi só essa frase. Doutor Paulo Sodré, eu já discutia isso aqui com o doutor Pedro Francisco e agora eu vou devolver essa bola para Vossa Excelência, a discussão, porque eu adoro discutir. Me insurge o fato de... O Código do Processo Civil é bem claro, só cabe embargos de declaração quando há omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo, lendo isso de ponta cabeça, ou seja, em outras situações não cabe. Então, eu finalizo o voto, como Vossa Excelência finalizou, e que é assim que temos feito, negando o provimento. Mas se eu neguei provimento, eu já recebi os embargos. Sim. Então, eu tive a oportunidade de conversar isso até com um grande mestre que foi ao tribunal para ver processo pessoal dele próprio, mas ele disse que essa tese não está completamente equivocada, porque se o código é muito claro em indicar 3 situações em que é admitido, e este caso não está dentro de nenhuma das 3, não seria o caso de não conhecer? Eu entendo que sim, porque se não estão presentes as possibilidades em que se pode discutir o embargo de declaração, ele não pode ser conhecido. Porque quando eu nego o provimento, eu conheci, porém eu rechacei a tese. Sim. Havia uma disponibilidade inicial, Sim. Pode ser discutida a tese, só que obviamente não havia obscuridade, não havia contradição, não havia nada. Mas a matéria era palatável, a matéria suscitava o debate. Agora, de plano, quando essas 3 aspectos não estão presentes, notoriamente é o caso de não conhecimento. Né? Eu sou inconformada com essa situação, doutor Pedro Francisco, que era meu opositor aqui. Mas vamos lá. Em verdade, esses embargos declaratórios, o que faz a diferença aí aqui, a única corte que tem, é o verbo rejeitar, porque em rejeitando ele recebe uma reprimenda, né? Uhum. E negar provimento. Porque pelo princípio da inafastabilidade recursal, né? Em princípio, nós que ficamos tanto tempo na planície pedindo, né? É uma oportunidade, muitas das vezes, no embargo de declaração, de uma frase mal colocada de trazer uma omissão implícita. Daí porque nós fazemos uma distinção com o verbo, ou negamos provimento ou rejeitamos. Em rejeitando é porque ele deduziu a pena aqui procrastinatória. Mas até a tese do doutor Pedro Francisco não era essa. A tese dele era que juridicamente correto seria conhecer e negar. Pois é, de qualquer sorte... conhecido está implicitamente na medida em que o juízo de admissibilidade, né? Não precisa no embargo de declaração, né? Como de resto precisaria no recurso de apelação. Ele está implícito. E lá nos tribunais superiores nós estamos cansados de ver embargo declaratório, o Supremo admite até 3, aí a partir do 3º ele para. Correto? Pelo um princípio único e fundamental, a inafastabilidade do reconhecimento da colegialidade. É a razão pela qual eu
conhecia implicitamente neguei o provimento. Mas eu sou favorável que se traga ao colegiado. Porém, a grande discussão aqui é que eu ser relatado, eu não vou espichar isso porque não relato mais nada e só para criar um debate aqui. E o que ocorre na prática é, na medida que a gente indefere um recurso desses, eles vão deduzir um agravo regimental. E o que ele queria atingirá, que é a procrastinação. Justamente, eu penso o seguinte nessa questão. Pelo próprio princípio de admissibilidade, você tem que conhecê-lo. Seja ele pela obscuridade, contradição ou omissão. Ponto. Agora, o negar seguimento, seja a medida procrastinatória ou não, eu acho que tem que conhecer e negar. Mas conhecer por quê? Porque já está implicitamente no próprio pedido. Ele entrou com os embargos, digamos que pelas 3 matérias já elencadas. Você vai ter que apreciar, você vai ter que fundamentar e expor o seu voto. Está conhecendo. Mesmo que não haja contradição, omissão ou a própria obscuridade da decisão, você está lendo. Se não há um dos pressupostos Sim. que o Código diz, com todas as letras, que são pressupostos essenciais para o conhecimento, se eu analisei e vi que eles estão ausentes, então não é isso. Mas ali já está implicitamente pelo próprio pedido a admissibilidade da ação, do recurso, seja ela procrastinatória ou não. Leu, fundamentou e negou o segmento. Senhora presidente, Então, penso dessa forma. eu penso que, apesar da discussão sobre a natureza dos embargos de declaração, é necessário, sim, fazer 2 juízos, o de mérito e, antes dele, evidentemente, de admissibilidade. Há uma particularidade, e eu concordo com a senhora, porque o texto legal fala em cabem embargos de declaração quando aparecerem algum desses defeitos que a senhora citou, né? A omissão, obscuridade ou contradição. Eu penso que o juízo de admissibilidade, no caso dos embargos de declaração, é sabermos se ele é tempestivo, se a parte que impetrou é legítima para fazê-lo, se está assinado pelo advogado a petição, né? E se ela indica os defeitos que ela entende que existem. Se ela indica a suposta omissão, se ela indica a suposta obscuridade e se indica também, eventualmente, a contradição. Analisado isso, a tempestividade, se está assinado por advogado, se a parte que impetrou é legítima, se cabe contra o ato que se está pretendendo aclarar, por exemplo, se impetrar contra um ato meramente ordinatório, né? Sabemos que não cabe qualquer tipo de recurso. Feito esse juízo prévio de admissibilidade, aí sim passaria ao juízo de mérito, que no caso dos embargos de declaração é saber se aquela indicação de defeito está presente. Estando presente, será conhecido para aclarar. Não estando presente, será conhecido para rejeitar ou negar provimento, como foi mencionado pelo eminente desembargador Luiz Ferreira. Então, eu entendo que, a despeito da redação do artigo 535 do CPC, há sim um juízo prévio de admissibilidade, quanto à legitimidade, tempestividade, assinatura por advogado, e um juízo de mérito, que seria a presença ou não dos defeitos indicados pela parte que impetra os embargos de declaração, ou interpõe os embargos de declaração. É nesse sentido que eu Respeito entendo todos os posicionamentos, mas sou rebelde. Mas vamos encerrar aqui e vamos passar a colheita dos votos. Doutor José Antônio. Com o relator. O Código Eleitoral é mais sucinto ainda, é o 275. Exato. Eles são admissíveis, é peremptório o verbo. 2 pontos, quando há no acordo a obscuridade, dúvida ou contradição, quando for omitido pontos sobre o que deveria manifestar-se. Ela entendeu, em sentido negativo, que eu não poderia me manifestar em relação ao gênero dela. Porque O problema é quando. Mas nesse caso, o juízo de admissibilidade se faz ali, as condições extrínsecas do procedimento. Prazo, legitimidade, né? Assinatura se está correto. E aqui lá no nosso TJ não tem essa distinção. Lá a turma mistura os 2 verbos, dependendo do dia é rejeitar, dependendo da noite é negar. Aqui não, o regimento é claro. Se rejeitar, o sujeito perde o prazo ao recurso à Corte Superior. Justamente. Lá não temos isso. Esse é um tema também interessante, porque geralmente interpelam os embargos para ganhar tempo no próximo recurso. Exato. Então você tem o tempo para aquilatar e... Ou seja, nós não estamos apreciando este recurso, nós estamos pensando no que virá depois dele. Exatamente, desembargadora. Então... E a infringência que se deu a esses declaratórios nasceu aqui de um doutrinador nosso, o finado Hernando Vieira de Souza. Foi que primeiro escreveu sobre a possibilidade da infringência aqui. Se tivesse alguma omissão, alguma coisa, entendeu? A gente poderia, e aqui eu tenho visto
há vários acordos aqui dessa corte, em que nos declaratórios a mudança é total. Quer dizer, o declaratório bem deduzido, que ele não seja procrastinatório, ele não é esse instituto tão malicioso, não. Quem advoga sabe que ele muitas das vezes pode salvar um acordo que ficou, né, obscuro. Pode, eu concordo com Vossa Excelência, mas também Vossa Excelência há de concordar comigo, e nós sabemos disso, que 95% são meramente procrastinatórios. E neste caso, nós, da Segunda Câmara Civil do Tribunal, temos aplicado, quando o caso é escandalosamente procrastinatório, aplicada a multa. Pode-se até aplicar multa, dependendo da circunstância, aplica essa multa, mas os casos raros, né? Aqui Porque os mesmos agentes que vão procrastinar são os mesmos agentes que depois diz que a justiça não anda. Verdade. Eu não sou, muito pelo contrário, eu acho que é um direito da parte e tal, mas tem coisas escandalosas. Eu recebi uma peça que eu chamei, eu falei, pedindo de reconsideração. Se eu não recebesse como reconsideração, que eu recebesse como habeas corpus ou mandado de segurança. Veja, senhor, se a possibilidade de uma sandice dessa. Pois é. Pois bem, doutor Flávio Bertin. Excelência, eu vou acompanhar o voto do relator com as considerações, inclusive, do doutor Rodrigo. Eu entendo a posicionamento de Vossa Excelência, acho que até do caso esdrúxulo que é, e este é aqui uma questão o chamamento dela através dos embargos declaratórios, de uma mera expressão, é que causou essa questão toda. Mas eu acompanho o voto do relator. Doutor Ricardo. Senhora Presidente, eu só queria fazer uma consideração sobre esse aspecto, porque na seara eleitoral nós temos um dispositivo que pode nos salvar em relação a esse aspecto, que é o primeiro regramento específico do artigo 275, como foi bem lembrado pelo desembargador Luiz Ferreira. E o segundo é o parágrafo 4º do mesmo dispositivo, que permite que o tribunal declare o embargos como protelatório. Esse é o termo utilizado. E neste caso, a semelhança não, diferentemente do processo civil que permite a aplicação de multa, aqui na Justiça Eleitoral é possível se aplicar a pena de considerar ele protelatório, e o que implica na prática do não conhecimento do recurso e a perda do prazo para o recurso seguinte. Né? Porque fala que os embargos de declaração suspendem o prazo. Exatamente. O texto legal fala: os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protelatório, e assim declarados na decisão que rejeitar. Então, nós temos esse gatilho para quando o recurso for manifestamente protelatório, o tribunal assim o declarar, e o que implica na não suspensão, na verdade, a não interrupção do prazo, né? Porque o embargo de declaração, na verdade, apesar do texto falar suspender, o TSE já disse que o efeito é o interruptivo, interrompe o prazo para o recurso seguinte. No presente caso, senhora presidente, me parece que não houve sucumbência, né? Foi aprovada as contas Então, teria-se dificuldade de se declarar ele protelatório, que seria a alternativa aqui, né? Então, eu vou acompanhar o eminente relator, porque entendo que, no caso aqui, também não dá para aplicar o caráter protelatório do recurso. Acompanho pura e simplesmente o bem lançado voto do relator. Esse não foi protelatório, esse foi aquele que algo diferente. Colou, né? Na verdade, ela se sentiu injuriada, né? Exato. Porque eu coloquei como se fosse mais parte de um grupo sujeito a ser manejado para lá e para cá, né? Eu nem usei aquele termo de Vossa Excelência, que é mais pesado, né? Laranja, né? Esse lado laranja aqui era empurrado, uma utilização
Doutor Paulo César. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, inclusive eu gostaria de destacar aqui a belíssima aula que o doutor Rodrigo deu aqui, de uma forma extremamente didática, extremamente convincente e aclaradora, né? Eu continuo ainda acompanhando Vossa Excelência, mas confesso que me encantei com a forma bem didática do doutor Rodrigo ao explicar a matéria, diria até de improviso, né? E fica aqui os meus registros dos parabéns. Mas eu fui alertado aqui que o novo CPC, no artigo 167, né, traz um regulamento diferenciado a esse respeito. Então, toda essa discussão nossa, embora muito boa, a partir daqui a 2 semanas estaremos discutindo sobre uma nova formalidade, sobre um novo revestimento, né? E dar uma nova regramento. Mas é bom que essa tradição nossa, esse debate, não perde o efeito. Na verdade, mas muda os pressupostos, muda os requisitos, né? Essa discussão toda. Mas, assim, com essas considerações, até alertando da mudança do novo CPC, eu acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Eu endosso aqui as palavras do doutor Paulo César quanto aos elogios à aula didática aqui proferida pelo doutor Rodrigo. Proclamo o Tribunal por unanimidade conheceu o desembargo, negou-lhes provimento e, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento 2.9, processo 108, 958, prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, requerente Raul Augusto Alves, parecer pela desaprovação das contas, já está ratificado. Ratifico o parecer. Ratificado, doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Traz prestação de contas do candidato a deputado estadual Raul Augusto Alves, relativo à eleição de 2014. No parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno de Auditoria proporcionou ao candidato oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou explicações, novos documentos e prestação de contas retificadora. A CCA apresentou parecer opinando pela desaprovação das contas. Novamente intimado para sanar novas inconsistências apontadas pelo órgão técnico, o candidato apresentou documentos de folha 180 e 183. Em derradeiro parecer, a CCA ratificou sua manifestação pela desaprovação das contas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas do candidato. Este foi o relatório, o eminente procurador já ratificou o seu parecer, sigo para o voto. Inicialmente, é importante frisar que o total de recursos aplicados na presente prestação de contas foi da ordem de R$ 36.362,61. Entre as irregularidades apontadas, a CCA destacou as seguintes como preponderantes para manifestar-se pela desaprovação das contas. Um recurso de origem não identificada. Foram constatados recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$ 7.309,54. A irregularidade se refere a doações feitas pela Direção Estadual Distrital, Direção Nacional e Eleição 2014 José Pedro Tax, governador, cujo apontamento no parecer do órgão técnico indica inconsistência entre a base de dados da Receita Federal e a fonte originária declarada da doação denominada sem situação cadastral. Segue aqui um quadro explicativo dessas divergências e prossigo. As folhas 117 e 117 verso, o candidato justificou o recebimento indireto de recurso de origem não identificada, alegando ainda que todos os recibos eleitorais alocados neste tópico foram devidamente retificados no sistema SPCE, conforme descrito abaixo. Cito aqui os 5 itens, o recibo de número 2, de número 3, 10, 1 e 12, que estão disponíveis aqui com os respectivos valores, e doadores originários, apresentados, no caso, pelo prestador. Embora o candidato tenha justificado a irregularidade, o órgão técnico verificou novamente o sistema SPCE
quando constatou que só os recibos eleitorais de número 10 e 1 teriam sido regularizados, com informação dos doadores originários, no caso, a empresa construtora Andrade Gutierrez e o seu CNPJ, e Antônio Donizete Aguilera e o seu CPF, respectivamente. Que pese o posicionamento da CCIA, entendo que a regularização foi efetivada, vez que os demais doadores originários foram devidamente identificados e informados. E aqui eu ressalto que os outros doadores eram, na verdade, a direção nacional e estadual relativa à eleição majoritária para governador. Por essa razão é que eu entendo que houve a regularização neste ponto. Quanto à situação cadastral do doador, eleição governador José Pedro Taques, ressalto que este tema já foi amplamente debatido por esse tribunal e peço aqui, vênia, para dispensar a leitura, na medida que faço referência ao acordo relatado pela eminente desembargadora Maria Helena Gargalhone Povos, já de amplo conhecimento desta Corte. De fato, a inconsistência entre a base de dados da Receita Federal no que tange a situação cadastral do doador é meramente formal, vez que o candidato não pode ser penalizado por atitude de terceiro que deixou de regularizar a situação cadastral indicada no CNPJ do doador. Segundo ponto, doações diretas realizadas e não registradas pelos doadores. Foram registradas doações diretas realizadas por outros prestadores de contas ou diretórios municipais sem que eles declarassem as doações em suas prestações de contas, conforme segue, e uma vez mais está disponível a todos, o quadro explicativo da divergência. Em justificativa, o candidato afirma às folhas 117 e 118 que o recibo eleitoral de número 41, no valor de R$ 1.211,54, o de número 40, também de mesmo valor, o de número 2, no valor de R$ 1.200, estão todos corretos e foram informados no sistema SPCE, comprovados pelos recibos físicos acostados aos autos às folhas 46, 101 e 102. Alega ainda que o partido doador PSDB não efetivou a declaração em sua prestação de contas, muito embora tenha entrado em contato com o representante do partido para que fizesse tal retificação. Alega, por fim, que não pode ser penalizado pela desídia de terceiros. A CCIA aponta que a irregularidade foi parcialmente sanada, vez que o partido, no caso aqui é o PSDB, não efetuou as correções no sistema SPCE, número de controle a seguir transcrito. Diante disso, em que pese a ausência de lançamento do doador originário no SPCE, tenho que as receitas constaram da prestação de contas, foram declaradas e registradas mediante a emissão de recibo eleitoral e transitaram pela conta bancária, o que, a meu ver, regulariza a impropriedade apontada. Cito aqui um julgado do TRE, no caso aqui de Mato Grosso do Sul, tem que fazer a correção, em que constam que inconsistências entre doações diretas e recebidas e as informações prestadas pelos doadores, aprovação com ressalvas, peço vênia para não fazer a leitura dos demais pontos. Item 3. Recebimento de doações indiretas não registradas na prestação de contas do doador. A CCIA identificou inconsistências no registro das doações indiretas recebidas em confronto com as informações prestadas pelos doadores em suas prestações de contas. Tem aqui também dois quadros que identificam a divergência apontada, constando o doador e o beneficiário prestador de contas em exame no caso. Em justificativa à folha 181 verso, o requerente alegou que, aspas, para este caso, houve a retificação no sistema SPCE, informando que no recibo eleitoral de número 12, no valor de R$ 3.620, o doador originário se trata da empresa Bradesco Administradora de Consórcio Limitada, CNPJ tal, devidamente retificado no SPCE. Fecho aspas. O órgão técnico observou que o doador originário, Bradesco Administrador de Consórcio Limitada, não foi informado na prestação de contas do doador, persistindo assim a irregularidade. Quanto a isso, ressalto que a regularização foi efetivada por parte do candidato, vez que o doador originário foi devidamente identificado. Que pese a direção estadual do partido doador não ter identificado o doador originário, o candidato não pode ser penalizado, eis que efetuou as correções que lhe cabiam. Importante frisar ainda que o valor da presente irregularidade totaliza um montante de R$ 3.620, representando 9,95% do valor total gasto na campanha, objeto da prestação de contas em tela. Assim, concluo que as irregularidades apontadas pelo órgão técnico não ensejam a desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalvas. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas do requerente Raul Augusto Alves. É como voto, senhora presidente?
proposta do desembargador Luiz Ferreira. Só queria consultar o doutor Rodrigo, aqui na página 4, quando você se coloca situação cadastral indicada no CNPJ, não seria também botar o CPF/CNPJ, porque está generalizado? 4. Antes do item 2, quando termina a frase. CNPJ/CPF. O CPF/CNPJ, né? Sim. Porque está geral, né? Acordo com retificar, sim. Tá. De acordo com Vossa Excelência. Doutor José Antônio Bezerra. Com o relator. Aqui. Com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, Excelência. Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Raul Augusto Alves, nos termos do voto do outro relator e em dissonância do parecer ministerial. Processo 2.10, 114.324, prestação de contas de candidato, eleições 2014, Leonardo Oliveira Sandes é requerente. Parecer pela desaprovação das contas. Já ratificada, mantida? Mantenho o parecer. Mantido, doutor Rodrigo Curvo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Prestação de contas do candidato a deputado estadual Leonardo Oliveira Santos, relativa à eleição 2014. Parecer preliminar da CCIA proporcionou ao candidato oportunidade de sanar as irregularidades, tendo sido intimado, apresentado explicações, novos documentos e prestação de contas retificadora, folha 73 a 172. As folhas 176 e 182, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. Após a CCIA apontar uma nova inconsistência, o candidato foi novamente intimado e se manifestou conforme folha 192 e 195. Em segundo parecer, a CCIA ratificou sua manifestação pela desaprovação. E a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas do candidato. Sigo para o voto. Inicialmente, é importante frisar que o total de recursos aplicados na presente prestação de contas foi da ordem de R$ 39.588,51. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação. Omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial, afrontando assim a resolução TSE 23.406. Vou pedir vênia para, neste ponto, registrar e dispensar a leitura, na medida que já foi consolidado também o entendimento que esta falha não enseja a desaprovação das contas e voto acórdão paradigma relatado pela eminente desembargadora presidente. O segundo ponto, recurso de origem não identificada. Foram constatados recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$ 5.836,15, contrariando o artigo 29 da resolução do TSE, número 23.406. Mencionada irregularidade trata de doações feitas pela Direção Estadual Distrital, eleição 2014, Valtemir Luiz Pereira, eleição 2014, Lúdio Frank Mendes Cabral, cujo apontamento também se refere aqui à questão de não constar a situação cadastral. Tem um quadro extenso, mas discriminando aqui os pontos identificados pela CCIA. As folhas 74 e 75, o candidato justificou que os recibos eleitorais em questão foram devidamente retificados no sistema SPCE. Alegou ainda que os recibos eleitorais abaixo indicados são advindos de doações feitas pelo Diretório Estadual do PROS, Mato Grosso, e que até a presente data não houve qualquer doação ao partido, que assumiu integralmente as despesas de dívidas de campanha, não existindo, portanto, doadores, entre aspas, originais, como consignou, para serem consignados na informação. Os recibos em questão são os seguintes: são 8 recibos de numeração final 13, 14, 15, 22, 23, 24, 29 e 28. O órgão técnico observou que não consta no sistema a retificação dos recibos eleitorais supracitados, e ainda que foi registrado como doador originário a direção estadual, em desacordo com o disposto no artigo 26, parágrafo 3º da resolução, persistindo assim a irregularidade apontada. Em que pese o entendimento da CCIA, verifico que a regularização foi efetivada, vez que os doadores originários foram devidamente identificados, restando apenas pendência em relação à situação cadastral do doador, tema já amplamente debatido por esse tribunal, que já decidiu em casos análogos que a irregularidade seja apenas a indicação de ressalva. Uma vez mais, acórdão paradigma relatado pela eminente desembargadora Maria Helena Póvoas, que peço vênia para
dispensar a leitura, porque está disponível. De fato, a inconsistência entre a base de dados da Receita Federal e a fonte originária declarada da doação é meramente formal, vez que o candidato não pode ser penalizado por atitude de terceiro, já que não pode regularizar a situação cadastral indicada no CNPJ/CPF, acrescento aqui, eminente Bradburn. Correto. Item 3. A ausência de documentos comprobatórios. A CCIA apontou a existência de registros de recursos estimáveis no montante de R$ 15.286,15, conforme o relatório de receitas estimáveis em dinheiro de folha 65, sem que fossem apresentadas as notas fiscais emitidas pelos doadores, os termos de doação ou cessão correspondentes e os comprovantes de propriedade dos bens. As folhas, o candidato apresentou os canhotos dos recibos eleitorais emitidos na campanha, bem como notas fiscais equivalentes. Pese a documentação apresentada, a CCIA observou que não consta devida indicação do CPF/CNPJ do doador originário nos canhotos dos recibos eleitorais. E aqui tem a transcrição de 9 itens, fazendo menção às folhas onde se encontram e estão disponíveis aos eminentes pares. Observou ainda que não consta dos autos a nota fiscal 13.653, referente ao recibo eleitoral final 16, e nota fiscal 844, referente aos recibos eleitorais finais 17 e 18. Assim, entendo que a irregularidade persiste e macula a confiabilidade das contas, ensejando a sua desaprovação. O item 4, doações diretas realizadas e não registradas pelos doadores. Após análise da prestação de contas retificadora, a CCIA constatou a realização de doações diretas por outros prestadores de contas e ou diretórios municipais, sem a devida declaração do doador em sua prestação de contas. O quadro discriminando as divergências detectadas. Segue e consta disponível a todos. Em resposta, o candidato apresentou às folhas 192 e 195 manifestação sobre uma nota fiscal de número 2.280, emitida em 2 de outubro de 2014, da empresa VDF-A Medeiros Companhia Limitada, que declarou a folha 194 que foi emitida de forma equivocada e substituída pela nota fiscal número 2.284. Analisados os autos, verifico que esta ocorrência estava esclarecida às folhas 181. Como se vê, o candidato esclareceu fatos relativos a irregularidades que não dizem respeito a este processo, sem sequer mencionar a irregularidade ou a justificativa correspondente ao que é apontado pela CCIA. Ou seja, ele tratou de fato diverso, que não tem a ver com o processo analisado. Diante disso, a meu ver, a irregularidade persiste e enseja também a desaprovação das contas. Item 5. Divergência entre despesas contratadas e as encontradas na base da Justiça Eleitoral. A CCIA também identificou divergência entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. E segue o quadro demonstrativo disponível. O candidato esclareceu às folhas 76 que a nota fiscal não existe. Em parecer, a CCIA constatou que, apesar da manifestação apresentada, persiste a irregularidade, vez que o referido documento fiscal foi identificado na base de dados da Justiça Eleitoral e não foi apresentado. Positivo. Cito julgado desta Corte, relatado pelo eminente juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, consignando em destaque que despesas informadas em confronto com notas fiscais, as irregularidades insanadas e contas desaprovadas, permanecendo irregularidade também quanto a este ponto, ensejando a desaprovação das contas. E ausência de termo de doação de serviços. E aqui eu já destaco que se refere à doação de serviços de profissional de área contábil de advogado, e peço vênia para dispensar a leitura deste ponto, porque já, conforme acordo que transcrevo desta Corte, também já se conclui que não é o caso de desaprovar por este motivo. Mas, em razão dos outros pontos, concluo que as irregularidades apontadas pelo órgão técnico CCIA em seu conjunto ensejam a desaprovação das contas. Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, desaprovo as contas do requerente Leonardo Oliveira Sandes. É como voto, senhora presidente? Como vota o desembargador Luiz Ferreira? De acordo com o relator, excelência. Doutor José Antônio Bezerra. De acordo com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Tribunal por unanimidade
desaprovou as contas do candidato Leonardo Oliveira Sandes, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 2.11 da pauta, processo número 119.265, prestação de contas, candidato a deputado estadual, requerente Valdirene Lopes da Silva. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Está ratificado. Mantido o parecer. Doutor Flávio Bertinho com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha da candidata a deputada estadual Valdirene Lopes da Silva, referente às eleições gerais de 2014. A candidata apresentou as prestações de contas parciais, folhas 306, e a prestação de contas finais, as folhas 9 e 33, entretanto, sem instrumento procuratório. O advogado foi intimado para a regularização da representação processual, porém, decorrido o prazo legal, não houve manifestação. Diante da ausência de manifestação do causídico em regularizar a representação processual, foi determinada a intimação pessoal da candidata para que procedesse à regularização necessária. No curso da determinação de intimação da candidata, o advogado atravessou petição de folha 58, com pedido de dilação de prazo, aduzindo que não conseguiu entrar em contato com a candidata para efetuar a regularização processual. O pedido foi deferido, entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme consta na certidão de folha 64. Para evitar a alegação futura de cerceamento de defesa, a candidata foi intimada pessoalmente, às folhas 7 e meia, para regularizar a representação processual, porém, manteve-se inerte. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhora presidente, e sigo pelo voto. É o caso de declaração de contas não prestadas. Compulsando os autos, verifico que a candidata apresentou as prestações de contas parciais e final, contudo, não constituiu advogado nos autos. Salienta-se que, mesmo depois de reiteradas oportunidades para que a candidata pudesse regularizar a representação processual, ainda assim, a mesma manteve-se inerte. Ocorre que a Lei 9.096/95 disciplina em seu artigo 37, parágrafo 6º, o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas. A resolução do TSE 23.406/2014 é expressa em seu artigo 33, parágrafo 4º, que assim determina. Eu vou pedir vênia aos meus ilustres pares, está à disposição de Vossas Excelências o referido artigo. Assim, a inobservância da regra estabelecida na legislação eleitoral, não tendo a candidata constituído advogado, tem-se que o ato da representação de contas é inexistente, carecendo a candidata de capacidade postulatória inerente ao ato. Nessa linha, trago julgado desta Corte da relatoria do excelentíssimo Dr. Pedro Francisco da Silva, e eu peço vênia também para não ler, está à disposição de Vossas Excelências o respectivo dispositivo. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas da candidata Valdirene Lopes da Silva, com fulcro no artigo 33, parágrafo 4º da resolução do TSE número 23.406/2014, referente às eleições gerais de 2014, devendo o setor competente proceder ao lançamento do respectivo Código de Atualização na Situação Eleitoral, ASE, no Cadastro Nacional de Eleitores. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Ricardo. Acompanhe, ministro. Doutor Paulo César. Com relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. Com relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator. Doutor Antônio Bezerra. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou não declarou não prestadas as contas da candidata Valdirene Lopes da Silva nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 2.12 da pauta, número 112.078, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Denise Zanck de Oliveira. Parecer pela desaprovação das contas que antecipam a coleta do... Mantenho o parecer. Mantido o parecer, doutor Flávio. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha da candidata a deputada estadual Denise Zanck de Oliveira, referente às eleições gerais de 2014. A candidata foi omissa quanto à apresentação da primeira e segunda prestação de contas parciais, apresentando a prestação de contas finais, as folhas 13/2015.
Emitido o relatório preliminar para diligências, as folhas 223 e 226, a equipe técnica apontou irregularidades. Intimada para manifestar-se acerca dos apontamentos, a candidata juntou documentos e justificativas. Em relatório conclusivo, a CCIA manifesta-se pela desaprovação das contas auditadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela desaprovação de contas. É o relatório, senhora presidente, seguindo com o voto. Compulsão dos autos, verifico que a área técnica, em seu relatório técnico conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em razão de remanescerem diversas irregularidades. As falhas ali elencadas, de fato, ensejam a desaprovação da contabilidade, como despesas realizadas com combustíveis no valor de R$ 14.680, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Em sua justificativa de folhas 235 e 236, a candidata limitou-se a afirmar que, abre aspas, estas notas fiscais não foram emitidas no nosso CNPJ, sem o nosso conhecimento e desconhecemos quem utilizou nossa inscrição CNPJ, fecha aspas, não apresentando qualquer documento que pudesse comprovar tal assertiva. Já em relação às doações diretas lançadas por prestadores em suas prestações de contas, destinadas à candidata, esta nada não registrou na presente prestação de contas, portanto, melhor sorte não lhe assiste. Isto porque o candidato a governador, em sua prestação de contas, declarou ter doado para a campanha objeto dessa prestação de contas o valor estimado de R$ 1.400, formalizado através do recibo eleitoral de numeração início 44, final 020. Entretanto, a mesma afirma que não o utilizou, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprovasse tal justificativa. Consta dos autos ainda que foi solicitado à candidata que apresentasse comprovante de quitação referente aos cheques devolvidos. Em sua resposta, a candidata justificou-se afirmando que não conseguiu extrato bancário em função do movimento grevista da capital. Eu colaciono aqui um quadro onde demonstra a relação de cheques e os valores que foram devolvidos. Portanto, o conjunto de documentos acima descrito demonstra de modo cabal a existência de arrecadação e possível gastos não declarados na prestação de contas em comento. Deste modo, fácil constatar que as impropriedades mencionadas, somadas a outras pequenas inconsistências averiguadas, comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas, de modo a impedir o efetivo controle da arrecadação e dos gastos de campanha por parte dessa justiça especializada, frustrando a finalidade precípua de sua apresentação. Com estas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Denise Zanck de Oliveira, candidata a deputada estadual, eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Consulte se há alguma divergência do voto do eminente relator. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Denise Zanck de Oliveira nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 2.13, processo 167-80, propaganda partidária, pedido de horário gratuito de rádio e televisão, requerente Partido da Mulher Brasileira. Parecer pelo deferimento do pedido quanto aos horários e datas compatíveis apresentados na inicial e em deferimento das demais inserções. Mantido o parecer do Dr. Ricardo Almeida, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de pedido de propaganda partidária formulada pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB, Diretório do Estado de Mato Grosso, por seu presidente, com vistas a obter autorização para a veiculação de propaganda político-partidária na modalidade de inserções em nível estadual e em emissoras de rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2016. O requerente apresenta plano de mídia no qual especifica os dias e os meses em que pretende divulgar sua propaganda partidária, a relação das emissoras geradoras com os respectivos endereços e telefones, certidão da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. A sessão de análise técnico-processual manifestou-se às folhas 8 e 9, informando que, não obstante conter o pedido todos os requisitos necessários à sua aprovação, verificou a necessidade da readequação das datas indicadas no plano de mídia apresentado, tendo em vista as novas diretrizes traçadas pela Lei 13.165 de 2015. Devidamente intimado, o presidente do partido apresentou o plano de mídia às folhas 30. Nova manifestação do setor técnico
informando que o limite de 5 minutos diários já havia sido atingido nas datas requeridas pela agremiação, sugerindo novas datas e opinando pelo deferimento do pedido com as presentes ressalvas. Da Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer exarado às folhas 41 e 42, opinou pelo deferimento do pedido somente quanto aos horários e datas compatíveis no pedido inicial, sendo que os demais horários posteriormente contabilizados deverão ser indeferidos. É o relatório, senhor presidente. Prossigo no voto, né? Tá. O acesso gratuito ao rádio e à televisão pelos partidos políticos, enquanto previsto no artigo 45 seguinte da Lei 9.096/95, regulamentados pela resolução do TSE 20.034 de 97, com as alterações introduzidas pela resolução 22.503 de 2006 e também do Tribunal Superior Eleitoral. Eu peço, Vênia, para deixar de ler os citados dispositivos que estão à disposição de Vossa Excelência no voto. Compulsão dos autos, nota-se que o pedido é tempestivo, uma vez que fora protocolizado em 1º de dezembro de 2015, folhas número 2. Observe-se ainda que foram indicadas as datas para a veiculação das inserções, bem como apresentada a relação das emissoras geradoras, com os respectivos endereços e telefones. Infere-se também que o requerimento foi subscrito por legítimo representante do órgão partidário. Demais, a agremiação requeriu a veiculação da propaganda com observância à restrição contida no artigo 36, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, ou seja, apenas para o primeiro semestre de 2016. No entanto, duas informações são importantes para a análise do pedido. A certidão de folha 5 da Câmara dos Deputados informa a existência de 14 deputados federais no quadro do PMB, além do fato do Partido da Mulher Brasileira se tratar de um partido novo, com o registro de seu estatuto no TSE em 29/9/2015. O pedido formulado pelo Diretório Estadual do PMB é analisado sob a luz 9.096 e a Resolução 20.034/97. Primeira norma sofreu alterações substanciais com a edição da Lei 13.165 de 2015, como se lê do artigo 49 a seguir transcrito. Também peço Vênia para deixar de ler o citado dispositivo que está na íntegra. No caso em exame, observa-se que o PMB, embora seja um partido novo e não tenha concorrido às eleições gerais, elegendo representantes em 2 eleições consecutivas, pois teve sua fundação registrada no TSE em 29/9/2015, essa Corte já se manifestou em caso análogo pela inaplicabilidade do requisito das, abre aspas, 2 eleições gerais consecutivas, fecho aspas, para possibilitar o acesso ao direito de antena aos partidos recém-criados, o qual restou assim emendado. Propaganda partidária, inserções, 1º e 2º semestre de 2015, partido novo, inaplicabilidade da exigência de êxito em 2 eleições consecutivas, princípio da igualdade de oportunidade ou igualdade de chance, princípio do pluralismo político e garantia de expressão das minorias, considerações trazidas nos debates dos julgamentos da ação direta de inconstitucionalidade 1531 do DF e ação direta de inconstitucionalidade 1534 do DF, deferimento. Interpretação que mais coaduna com a noção de pluripartidarismo, resguardado pela Constituição da República e com os novos paradigmas trazidos pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das citadas ações diretas de inconstitucionalidade. Esse julgado foi de 4/5/2015 e eu fui relator designado para a redação do acórdão na época. Logo, nítido concluir que o partido preencheu os requisitos legais necessários para a difusão da propaganda partidária. A única ressalva diz respeito às datas solicitadas, tendo em vista a informação da Secretaria Judiciária de que, abro aspas, não há mais espaço para inserções nos dias solicitados em razão do tempo máximo de 5 minutos de propaganda nos referidos dias já ter sido atingido graças às solicitações de outros partidos. Fecho aspas. Nesse contexto, vejo que a agremiação não é negado seu direito ao acesso gratuito aos meios de comunicação. Porém, estamos diante de uma questão técnica, isto é, não há mais datas válidas, de acordo com os critérios da Resolução 20.034 de 97,
para a concessão nos dias e tempos solicitados na presente, devendo, pois, serem alocados na forma descrita no relatório da unidade técnica as folhas 31 e 32, restando, no entanto, prejudicadas inserções do dia 2 de março. Diante do exposto, e em parcial harmonia com o parecer ministerial, eu estou deferindo o pedido de veiculação de inserções regionais de mídia partidária no rádio e televisão para o primeiro semestre do ano de 2016, apresentado pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB, do Estado de Mato Grosso, conforme planilha já adequada de folhas 33 a 35, elaborada pela Secretaria Judiciária desse Tribunal. Por oportuno, considerando que as primeiras inserções do requerente ocorrerão no mês de março, acolhendo sugestão da unidade técnica em relação à entrega do material de áudio e vídeo com as inserções, adota excepcionalmente o prazo de 12 horas de antecedência mínima para a comunicação e encaminhamento da mídia às emissoras, como previsto no artigo 46, parágrafo 5º da Lei dos Partidos, em vez de se aplicar o prazo estabelecido no artigo 6º e parágrafo 2º. E terceiro da resolução do TSE 20.034 de 97, que requer antecedência mínima de 15 dias para a comunicação em pauta. É como voto, senhora presidente. Curiosamente, o Partido da Mulher tinha como presidente um homem, né? Mas não é o caso. Vamos colher os votos, todos de acordo com o voto do eminente relator? Todos. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido da Mulher Brasileira nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.14 da pauta. Processo 5139, recurso eleitoral, prestação de contas, recorrente Partido Social Democrático, PSD de Nova Santa Helena, recorrido Ministério Público, parecer pelo desprovimento do recurso Dr. Ricardo Almeida. Eu mantenho pelo desprovimento. Cuida-se de recurso interposto pelo Partido Social Democrático, PSD, Diretório Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas do partido referentes ao exercício de 2013. A decisão recorrida também impôs àquela agremiação a suspensão do vencimento das cotas de fundo partidário pelo prazo de 1 ano, com base no artigo 37 da Lei 9.096/95. Em suas razões recursais, o recorrente limita-se a alegar que não houve movimentação financeira no referido exercício. Afirma que, por se tratar de diretório municipal de partido com pouca expressividade, e em se tratando de ano eleitoral, exercício de 2013, a ausência de movimentação financeira se justificaria, requerendo ao final o provimento do presente recurso para aprovar as presentes contas, ainda que com ressalvas. A douta Procuradoria manifestou-se as folhas 90 a 92 pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Prossigo no voto. Conta em questão, referente ao exercício financeiro do ano de 2013, foi desaprovada tendo em vista a total ausência de movimentação financeira pelo partido durante o ano, somado ao fato de não terem efetuado a abertura de conta bancária sob o argumento de que a agremiação não teria recebido recurso de qualquer espécie, fundo partidário, doações ou outros recursos, durante o prazo de vigência. Durante o exercício de 2013. Quanto à abertura de conta bancária pelo órgão partidário municipal, é preciso deixar claro que essa obrigação constitui exigência não só da Resolução 23.432 de 2014, mas também da Resolução 21.841 de 2004, ambas do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe, e eu peço Vênia para deixar de ler, mas está abaixo transcrito. Prossigo. No entanto, esta Corte já possui remansosa jurisprudência no sentido de que inexiste qualquer irregularidade
no fato de o partido de pequena monta apresentar suas contas anuais totalmente zeradas, inclusive sem exigência de abertura de conta bancária. Nesse sentido, os partidos políticos de pouca expressão política, que não recebem cotas do fundo partidário estadual, que não possuem patrimônio e que não arrecadem nem contraem despesas, prescindem da obrigatoriedade da abertura de conta bancária. Eu cito precedentes daqui do Tribunal Regional Eleitoral, o primeiro da relatoria do Dr. Pedro Francisco e o segundo da relatoria da desembargadora Maria Helena Gargarani Povas, relativizando essa obrigatoriedade da apresentação da abertura de conta bancária e a apresentação da abertura da conta bancária para os partidos de pequena expressão. E prossigo. Não tenho dúvida de que os entendimentos jurisprudenciais acima descritos serviram de base para substanciais alterações introduzidas pela Lei 13.165 de 2015, conhecida como Mini Reforma Eleitoral, de 29 de nove de 2015, que alterou a redação do artigo 32 da Lei 9.096/95, fazendo constar a seguinte redação em seu parágrafo 4º. Artigo 32. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte. Parágrafo 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. E prossigo. Como já referido, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu recurso do fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou qualquer quantia em dinheiro. Em rápida consulta ao site do IBGE, pude constatar que o município de Nova Santa Helena conta com uma população de pouco mais de 3.000 habitantes. Nesse sentido, filio-me ao entendimento de que a ausência de movimentação financeira não gera, por si só, a necessidade de reprovação das contas, como no caso dos presentes autos, sendo causa merecedora apenas de ressalva. Ante o exposto, em desarmonia com o parecer ministerial, voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas do Partido Social Democrático, PSD, do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, referente ao exercício de 2013. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Paulo Sodré. Com relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator. Doutor Antônio Bezerra. Com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhora presidente. Tribunal, por unanimidade, deu provimento do recurso nos termos do voto do outro relator e dissonância do parecer ministerial. Processo 296, pedido de horário gratuito, requerente Partido Comunista do Brasil, parecer pelo deferimento, está ratificado e doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhor presidente, o processo é muito singular, é muito simples. Trata-se de um pedido de horário gratuito, propaganda, para o ano de 2017, formulado pelo Partido Comunista do Brasil, e houve manifestação favorável tanto do órgão técnico quanto do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral. E, nesse sentido, o voto está à disposição e estou deferindo o pedido tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre, em consonância com o parecer ministerial. Como voto. Consulto se todos estão de acordo. De acordo. 2017, 2016? 2017 mesmo. 17. Bem antecipado. Isso que eu É fiz. que aqui teve alguns que perderam e sim. agora ficaram espertos. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Comunista do Brasil nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Não temos mais nenhum processo na pauta regulamentar. Eu consulto se alguém gostaria de fazer alguma... Sim, Pois senhora não, presidente. professor. Eu quero fazer apenas um registro. Primeiro, o agradecimento. Estivemos, até porque o doutor Lídio não está aqui hoje,
nós estivemos em Tangará da Serra, na quinta e sexta-feira passada. Na quinta foi o doutor Ricardo e o doutor Flávio, num evento muito bem organizado pela Zona Eleitoral de Tangará da Serra, na pessoa do doutor João Francisco e da equipe dele, do cartório, doutor Gustavo, né? Muito bem organizado, um seminário sobre direito eleitoral, com a participação de vários acadêmicos, inclusive de pessoas da comunidade, candidatos, o que significa que há um espaço a ser preenchido, a comunidade atende ao chamamento, e os temas foram muito bem escolhidos, né? E de forma que, em nome da escola, eu parabenizo, na pessoa do Dr. Lídio, que não está aqui presente, eu parabenizo, quero aqui deixar registrado a excelente organização, capitaneada pelo Dr. João Francisco e toda a sua equipe, e a receptividade. E também quero aqui registrar meus agradecimentos ao Breno pela secretária judiciária, o Daniel, porque na palestra que eu tive que proferir, que foi sobre as inovações, na verdade é um mundo de inovações, eu fui muito bem assessorado pelo Breno e pelo Daniel, um material que ele tinha preparado para apresentar para os membros, inclusive para Vossa Excelência, e fica aqui registrado meus agradecimentos, foi de muita valia. E o que, mais uma vez, ressalta a grande capacidade técnica daqueles que conosco trabalham, senhora presidente. Não foi à toa que ontem eu disse que em anos de Olimpíada a equipe do TRE leva a medalha de ouro. Senhora presidente, eu gostaria até de complementar. Nós, nesse evento, foi tão bem aceito, e tinha em torno de 500 pessoas, deixar registrado, né, umas 500 pessoas. Já houve lá, naquele momento, uma pessoa se deslocou de Diamantino, acho que da Unemate, né, doutor Ricardo, e já realizou foi lá só para fazer um convite de novo ao TRE e à escola, para que fizesse esse mesmo evento, que eles querem fazer esse mesmo evento em Diamantino. E o que aí demonstra aí, né, a capacidade e toda a credibilidade do Tribunal Regional Eleitoral. Senhor presidente, Pois não. eu queria endossar as palavras do Dr. Paulo Sodré e dizer que foi muito prazeroso estar lá e ver a aceitação que a sociedade e os acadêmicos tiveram com o evento. E então eu endosso as palavras e parabenizo a excelente organização aí feita pelo Dr. João Francisco, juiz me pareceu muito dedicado, né? E também a sua equipe técnica, na pessoa do Luiz Gustavo, do cartório da Zona Eleitoral. E também gostaria de registrar a participação do Dr. José Antônio Bezerra Filho, que nos agraciou aí com a sua presença hoje na sessão. Senhora presidente, da mesma forma, quero reforçar os registros de boas-vindas que tanto a senhora quanto o Dr. Ricardo agora fizeram ao meu grande amigo, José Antônio Bezerra Filho, colega de turma de magistratura, no longínquo 1999, né? Completamos agora 17 anos de carreira, e desejar a ele, mais uma vez, porque sabedores da sua competência, dinamismo e capacidade de trabalho, que seja realmente bem-vindo e abençoado aqui nesta nova etapa de sua vida, e sempre que possível, né, desembargadora, independente da convocação para compor o pleno, nos dê a graça do seu convívio aí, e seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço, senhor presidente, embora já terminando os trabalhos, eu é que me sinto agraciado de estar com vocês aqui. É uma verdadeira escola de ensinamentos, acompanhei atentamente a exposição dos votos dos relatores e sempre que convocado e mais presente, ainda estarei presente aqui nessa casa para fazer realmente, junto com vocês, a grande diferença. Registro ainda com relação a essa ideia do Dr. João Francisco, não sei se embora com todos os cortes nos orçamentos sob a sua presidência, mas dizer que eu acho que é interessante, tendo em vista que trata-se de uma eleição municipal que se avizinha, passar e difundir isso aos demais juízes eleitorais das zonas que tentem propiciar esse tipo de encontro, ou mais ainda, que possam esclarecer já de antemão os candidatos a candidatos no que pode e o que não pode. É uma eleição municipal diferenciada que sempre fica aos encargos e ombros dos juízes locais, mas que com o esclarecimento isso diminui sensivelmente os intermináveis recursos que aqui chegam nesta casa. Eu acho que é interessante a gente, via escola ou via presidência, difundir esses trabalhos, né? Porque
as eleições municipais são bem diferenciadas da majoritária. E os debates, né, as apelações que se chegam, tudo aos ombros dos juízes, se tiver esse respaldo da presidência, também faríamos a diferença com um brilhante sucesso da sua presidência, presidente. Obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente essa caravana que fez essa visita a esses municípios, com absoluto sucesso, brilhantismo, que todos são merecedores. E dizer, doutor Antônio, que nós já temos essa programação, já fizemos na gestão anterior algumas visitas a polos, né? E já está agendado, nós estamos só esperando chegar mais próximos à eleição, até porque nós estamos num período bastante chuvoso e nós temos uma malha viária bastante complicada, mas essa programação ela já existe e eu quero agradecer imensamente a escola de estar colaborando com todo esse processo, os membros capitaneados aqui pelos representantes. E uma coisa que eu observo, que eu acho que nós poderíamos, embora não seja talvez a nossa função primeira, mas nada nos impede de fazer isso. Porque durante o período da academia nós não temos a cadeira, né? Então é muito complicado o acadêmico sair de lá porque ele não sentiu o gosto e o sabor daquele doce, para saber que realmente é uma coisa bastante prazerosa e bastante simpática para o dia a dia. Então eu sei que, apesar de não ser a função primeira deste tribunal, está levando ao acadêmico, ao recém-formado, instigando aos mesmos a enveredarem e até mesmo estudarem a matéria, mas seria interessante que nós pudéssemos fazer isso, porque eu realmente me apaixonei pelo direito eleitoral. Achei que era... E nem todo mundo, não, ninguém tem na academia isso, né, doutor Paulo Sodré? Vossa Excelência pode dizer com mais exatidão. São raríssimas exceções. Parece-me que a Mackenzie tem uma cadeira e Santa Catarina e também na Universidade Federal de Minas Gerais estavam criando uma cadeira. Isso. Fora isso, nem como matéria opcional tem direito eleitoral. Nem como matéria opcional. Então, eu gostaria que vamos incluir nesse nosso giro aqui pelo interior, embora, volto a frisar, não seja nosso mistério e nem nossa tarefa primordial, mas não custa nada nós fazemos, né, desembargador Luiz? Ainda mais nós que temos uma afinidade bastante próxima, nossos chegados do quinto Constitucional. Senhor presidente, só complementando, acho que o doutor Ricardo foi sensível a isso também. Nós estivemos lá no primeiro dia, não pudemos esperar a chegada do doutor Paulo, mas exatamente o que a senhora está dizendo. O público dessas 500 pessoas era composto 95% de acadêmicos. E a senhora precisa ver o interesse deles. Prestaram atenção, as palestras se estenderam, foram até relativamente tarde, acho que até 10 e pouco, quase com 11 horas da noite, lotado, ninguém se ausentou, e os acadêmicos fizeram perguntas. Importante, não fizeram perguntas sem nexo, ligadas ao tema, o que leva a crer que eles não só prestaram atenção, como trouxeram isso para o seu dia a dia, e, de certa maneira, acredito eu, que tenham até lido alguma coisa a respeito, porque surgiram perguntas muito interessantes no âmbito das palestras. Então, isso realmente nos motiva, acho que motivaria todos do Pleno, a ingressar realmente nessa ideia de Vossa Excelência, para que nós possamos realmente levar isso aos estudantes que não têm essa matéria à sua disposição. Eu vou mais além, só para encerrar, e é bom a gente ter... Mas não deixa de ser um ativismo judicial. Eu acho que a gente tem que estar à frente disso aí, de uma forma a esclarecer, e não só o próprio acadêmico,
os advogados indiretamente, e nós sabemos disso, de saber o que é, como é a legislação e como devem proceder. Porque aqui no primeiro relato do desembargador Paulo, aqui é a preclusão, né? Então matérias assim que são afetas ao próprio advogado e que desconhecem, ou pela extemporaneidade do prazo, enfim. Mas a verdade é que eu acho que isso aí vai aclarar mais situações que possam beneficiar a própria casa e o juiz local, né? E de antemão, presidente, eu já me coloco, embora sendo juiz mesmo substituto, sempre que estiver presente nas convocações, mas já me coloco à disposição da senhora, do corregedor, para que a gente possa também somar esforços nesse sentido. Venham voluntariamente a somar com essas ideias, né? Muito obrigado. Mais uma valorosa contribuição. Vamos lá. Fica aqui, então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão.